Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula de hemoterapia aqui para vocês. Como a gente já falou, toda aquela parte do ciclo do sangue, né, dos nossos pacientes, das pessoas, né, com relação à produção do próprio sangue, das células envolvidas, dos órgãos, né, que são envolvidos em todo esse processo. A gente começou a falar também em algo que cai bastante em concurso, né, principalmente quando a gente vai falar de hemocentros aí pelo Brasil, tá, que são relacionados a essas questões ao ciclo do sangue. E aí quando a gente fala de ciclo do sangue, a gente não vai falar sobre a produção das células sanguíneas, sobre o sangue em si, mas sim sobre a função de um hemocentro, né, de um banco de sangue na cidade, no estado, e quais são as etapas que são cumpridas aí para a gente ter esse sangue disponível para atender os nossos pacientes. Tá ok? Então a gente vai falar bastante sobre isso, tudo pautado aí na nossa portaria 158, tá? Leiam bastante essa portaria, deem bastante atenção para a importância dela, tá? Todas as questões são pautadas nela. Lembre-se sempre que eu falo, lembre-se de datas, de validade, temperaturas, tempo, tá? Tudo isso eles cobram bastante porque é muito fácil você fazer um peguinha, tá? Utilizando esses dados. Então, quando a gente fala de ciclo do sangue, como vocês podem ver aí no slide, tá? A gente tem todo um processo desde o candidato à doação, que ele tem que ser captado para que ele venha até o hemocentro de maneira espontânea, altruísta, né? Toda aquela função que o Ministério da Saúde delega ao doador de sangue, né? Porque não pode ter nenhuma promessa aí de remuneração ou nada em troca. Então a gente tem que ter a captação desse candidato à doação e após a captação dele, todo um processo envolvido até esse sangue que vai ser produzido chegar no nosso paciente que está na rede, tá? Que está no hospital. Então esse candidato à doação ele tem que ser captado para que a gente consiga trazê-lo até o hemocentro, tá? Ou o banco de sangue. Quando ele chega no hemocentro, o que acontece? Ele vai passar por várias etapas, né? Então, como a gente pode ver nesse quadrinho, temos aí a triagem clínica, onde a gente tem a pré-triagem, tá? E a triagem em si, certo? Então, a gente tem duas etapas na própria triagem clínica e elas vão definir aí alguns parâmetros que a gente vai ver daqui a pouquinho, relacionados a essa parte da triagem para verificar se esse paciente tem condições ou não de fazer a doação de sangue. Se os requisitos da triagem clínica forem atendidos, esse paciente vai passar para o processo da doação. Caso os pré-requisitos não sejam atendidos, esse paciente passa por uma exclusão. Essa exclusão ela pode ser uma inaptidão momentânea, daquele momento onde ele vai ser barrado, não vai ser possível que ele faça doação sanguínea, para um momento futuro, de repente, ele poder doar, passado algum caso específico, que a gente também vai comentar aqui logo na sequência. Mas ele atendendo todos os requisitos, ele vai fazer a doação. Depois da doação, a gente vai ter outros processos, tá ok? E esses outros processos, eles vão envolver aí a questão da sorologia, dos testes sorológicos, da tipagem sanguínea do paciente, tá? Para a gente identificar aí qual é o tipo sanguíneo do paciente e se toda a sorologia dele é negativa, né? Para a gente ter segurança dos nossos receptores. Tendo qualquer problema também nesse fator, né? No passo a passo aí do processo da doação, a gente tem como fazer a exclusão dele, como a gente vê aqui embaixo, ó, resultado sorológico. Sorologia negativa, se sim, ele vai ter o hemocomponente liberado para ser distribuído para os hospitais e poder ser transfundido. Em caso negativo, né, se essa sorologia não for negativa, se tiver alguma positividade, algum reagente, a gente vai descartar esse hemocomponente, porque ele não vai ser seguro para a transfusão, e a gente vai notificar, tá, esse doador conforme o que a gente identificou aí na sorologia dele, tá ok?
Então, o hemocomponente liberado, ele vai para os hospitais, fica na agência transfusional de cada hospital, esperando o momento aí de necessidade de algum paciente transfundir. Lembrando-se, quando você doa sangue, você salva vidas. Por que todo mundo fala que quando a gente doa o sangue, a gente pode salvar mais de uma vida, podendo salvar até 4 vidas? Eu já falei isso com vocês lembram? Nas aulas passadas eu comentei com relação à doação de sangue e o fracionamento desse sangue, certo? No momento da produção lá dentro do hemocentro ou de um banco de sangue. Quando você tem a produção de sangue, você fraciona ele em sangue, né, concentrado de hemácias, sangue também, mas aí a gente vai fracionar ele porque a gente vai ter plasma, concentrado de plaquetas e crioprecipitado que a gente vai tirar do plasma fresco congelado, tá? Então a gente tem 4 hemocomponentes produzidos no hemocentro através de uma única doação. Esses 4 hemocomponentes podem atender 4 diferentes pacientes, de acordo com a necessidade de cada um deles, tá certo? Então tudo vai depender do que a gente está precisando aí, de qual a necessidade dos nossos pacientes. Então, iniciando o ciclo do sangue, a gente vai falar aí da captação de doadores, tá? Existem algumas medidas para segurar doadores. Para que elas são tomadas? Para manter o estoque regular, ou seja, para a gente sempre conseguir ter sangue suficiente para a demanda existente, né? Oferta e demanda. Então, tendo demanda existente na cidade, né, para o hemocentro poder assegurar aí a quantidade necessária para atender os pacientes que precisam, suprimir demandas específicas, porque existem pacientes com algum antígeno específico. A gente já falou um pouquinho sobre essa parte, né, imunohematológica, que a gente vai detalhar mais para frente também, não na aula de hoje, mas em aulas seguintes, certo? E atender demandas extras, sabendo-se, por exemplo, que algum paciente raro, né, com sangue raro, vai fazer alguma cirurgia, aí a gente já teve essa demanda específica para ele, porém, né, naquele momento teve uma complicação, ou uma complicação de algum outro paciente, ou a gente teve alguma catástrofe, né, que é onde a gente tem vários feridos, então a gente tem uma demanda extra que não estava, né, que não era prevista, não era esperada. Então a gente precisa fazer o quê? Uma captação mais intensa para que a gente consiga mais doadores, né? Uma mobilização maior de pessoas para fazerem a doação. Fazendo essa doação, a gente tem aí como atender essa demanda extra que existe, seja qual for o motivo, tá? Os programas e as campanhas, elas têm objetivos específicos, né? Só que principalmente eles visam conscientizar a população. Por quê? Se a gente trata de doação de sangue, se a gente trata de vidas e a gente sabe que isso vai salvar vidas, vai ajudar a manter pelo menos o mínimo de qualidade de vida dos nossos pacientes, as pessoas têm que se conscientizar que isso é muito importante, que a gente tenha estoques suficientes para atender a demanda, né, de sangue que a gente tenha nos hospitais da região aí, né, do Brasil inteiro, para que a gente se conscientize dessa importância da doação de sangue. Então, essa é a função das campanhas. Em momentos específicos, onde a gente tem uma baixa, né, uma baixa de doadores, porque férias coletivas, feriados nacionais, onde as pessoas tendem a viajar mais, né? Finais de ano, a gente tem férias escolares, então os pais com a família inteira tendem a viajar, épocas como o carnaval, né, que não só as pessoas tendem a viajar, como a gente começa na triagem a ter uma exclusão maior, certo? De potenciais doadores, a gente fica com estoque reduzido. Nesses momentos a gente ainda vai ter aí programas e campanhas que vão intensificar, né, essa necessidade que os nossos hemocentros, né, e bancos de sangue vão ter, para que a gente consiga aí captar mais doadores, tá? Mas sempre com o foco de conscientizar, porque a gente precisa conscientizar as pessoas pelo fato de ser uma atitude, né, um ato altruísta, né? Ele tem que ser espontâneo, a pessoa tem que ter aquela vontade de fazer aquela doação, né? Já existem muitos fatores excludentes, né, que fazem com que a gente fique inapto por dias, semanas ou meses, né?
diminuem a sua frequência, principalmente se você é um doador frequente. Então a gente tem uma necessidade maior de conscientizar uma quantidade, né, um número maior de pessoas para fazerem a doação. E essa captação, existem, né, alguns tipos. Ela é permanente ou de rotina, aquela que acontece, né, normalmente, que você vê na televisão, vê em outdoor na rua, vê em revistas, jornais, tá? Corriqueiramente. Tem a emergencial, nesses casos onde a gente tem algum motivo específico, tá? Que eu comentei anteriormente, que vai demandar, vai exigir uma quantidade maior de hemocomponentes, né? De maior doação de sangue para a gente conseguir atender demanda. E grupos específicos. Nesses grupos específicos, olhem aí no nosso slide. Temos o que? O doador do futuro. O que é esse doador do futuro? É o doador que é pego no melhor momento de conscientização. Que conscientização é essa? São doadores, tá? Que são crianças, adolescentes que não têm idade para doar ainda, que já vão passando pelo processo de conscientização para quando estiverem aptos à doação, eles terem, né, essa consciência mais íntegra e terem uma responsabilidade maior com relação a isso. Então elas tendem a se converter, né, nesse caso de conscientização, para serem doadores, né, de sangue. Tem grupos específicos de doação feminina. Por que doação feminina? Porque a gente tem uma maioria de homens doando sangue hoje em dia, tá? As mulheres têm um efetivo de mais ou menos 32%, tá? Segundo os últimos dados aí de 2017. Então, apenas 32% de toda a doação do banco de sangue do Hemocentro, né, em média, é de mulheres. Então, a maior parte deles é de homens. Se a gente tem uma conscientização maior aí do público feminino, a gente consegue aumentar nosso percentual de sangue, tá? E facilitar o trabalho dos bancos de sangue e dos hemocentros. E temos também, né, entre os grupos específicos, os multiplicadores. O que são esses multiplicadores? São pessoas, tá, de empresas ou organizações que ficam responsáveis pela mobilização, tá, e sensibilização das pessoas para que aquele grupo de pessoas da empresa, da organização, marquem momentos específicos para que todos vão doar, ou que seja em momentos diferentes, mas fazer esse processo de captação, tá, em loco, né, no local de trabalho, no local de convívio, para que outras pessoas também façam doação sanguínea. Os meios de comunicação de captação, eles acontecem através de telefone, beira-leito, e-mail e redes sociais. Redes sociais é o que a gente mais vê, porque o futuro é digital, tudo é digitalizado, a gente tem, né, uma tendência maior a utilizar aí as redes sociais hoje em dia do que o próprio telefone, fazer ligação. E-mail está caindo um pouco em desuso, mas ele ainda assim é uma comunicação, né, interessante. E o que é esse beira-leito? A gente sabe bem e pode entender pelo próprio significado do que é isso, né? Então, o que é beira-leito? Uma necessidade específica. A gente está com um paciente acamado, né? Está em um leito. E aí a gente tem quem com ele? Os acompanhantes, né? Familiares, amigos, pessoas que vão acompanhá-lo são pessoas que podem participar desse processo de captação. E elas podem ser, inclusive, tá, multiplicadores. Porque eles, por uma necessidade específica, né, de um parente ou amigo, eles vão multiplicar aí a necessidade, né, das doações sanguíneas. E quais são os tipos de doadores? Todo doador é voluntário. Todo doador, todo ato de doação tem que ser altruísta, tá? Só que a gente tem algumas nomenclaturas, tá? Os doadores voluntários são aqueles doadores espontâneos, aqueles que vão por conta própria. Já tem a consciência da necessidade da doação, a consciência da necessidade daquele sangue para atender demanda, tá? Então ele simplesmente vai até o hemocentro e doa sangue. Então esse é o voluntário. Tem os doadores de reposição. Que doadores são esses? São os doadores relacionados ao beira-leito. Por quê? Aquele nosso paciente que está acamado, que está no leito, ele está consumindo muito sangue. Então você vai lá e sensibiliza a família a fazer uma campanha entre amigos, entre parentes, né, e outras pessoas para fazerem doações sanguíneas, independente do tipo sanguíneo, para fazer reposição de volume no hemocentro,
tá? E aí ele vai ter identificação. Ele, quando vai ao hemocentro, ele indica para qual hospital e qual o paciente ele está doando. Aquele sangue vai direcionar para ele? Não, porque a gente recebe todos os tipos sanguíneos, certo? Então, a gente não vai liberar todos aqueles sangues, né, com tipos sanguíneos não isogrupo para aquele nosso paciente, não faz sentido nenhum. Mas, para repor, porque se o paciente é O e aí a gente tem um doador aí que é A positivo, a gente vai receber o nome dele do mesmo jeito, por quê? Porque está tudo envolvido, assim como um outro paciente A vai indicar pacientes O, né, doadores O, para fazer essa doação e fazer a reposição aí dos estoques do Hemocentro e bancos de sangue, tá? Temos os convocados, tá? Os convocados são quando a gente tem uma demanda muito pequena de algum tipo de sangue e eles são pacientes frequentes, ou doadores frequentes, desculpa. Então a gente vai convocá-los a fazer uma nova doação. A gente vê pelo sistema que ele já está em tempo, né, de fazer uma nova doação. Nossos estoques estão baixos, tentamos sensibilizá-lo aí para fazer essa captação. Temos os doadores autólogos. Os doadores autólogos são casos específicos, onde o doador vai doar para ele mesmo, para um momento onde ele virar um paciente, né? Porque já tem uma cirurgia programada, por exemplo, sabe-se da gravidade e da especificidade do sangue dele. Faça então uma doação autóloga para guardar aquele sangue para ele e no momento dessa cirurgia ou desse procedimento ele ter o próprio sangue aí reservado para o momento da transfusão, tá? E temos os doadores específicos. Os doadores específicos estão relacionados a pacientes com sangues raros, tá? A gente tem antígenos aí raros ou de baixa incidência na população brasileira, então a gente tem essa especificidade aí para quando for necessário, tá? E como eu falei antes, tá? O Ministério da Saúde fala o quê? A doação de sangue deve ser voluntária, anônima e altruísta, não devendo o doador, de forma direta ou indireta, receber qualquer remuneração ou benefício em virtude da sua realização. Então isso é importante saber também, porque já existiram questões, tá, com esse teor aí, para questionar quais são as características, né, do nosso doador e o que esperar deles, tá certo? Então a gente vê aí também na portaria do Ministério da Saúde. E por que eu falo que a gente tem que se conscientizar, que a gente tem que sensibilizar outras pessoas? Porque as nossas estatísticas mostram que a taxa de doação de sangue no Brasil, ela gira em torno de 1,6% da população. Gente, 1,5% da população do Brasil inteiro são doadores de sangue. Tá? Os outros 98,4% não doam sangue. Olha quanta... Não precisava mobilizar todo mundo, mas se a gente tivesse uma mobilização, sensibilização maior, a gente teria mais tranquilidade para trabalhar na hemoterapia, tá? Porque a gente não incorreria em menos questões de necessidade e urgência, tá? De campanhas, de sensibilização e captação de pessoas, tá? E dessas pessoas, tá? De todos os doadores do Brasil, 66% vem de forma espontânea, ou seja, mais da metade vem de forma espontânea, que são aqueles doadores espontâneos, tá? Todos os outros são referentes aqui a parte de reposição, convocado, tá? E específico. Autólogo é um percentual muito baixo, não precisa ser contado, até porque o paciente está doando, o doador, né, antes de ser paciente, está doando para ele mesmo. Então a gente tem que melhorar aí esse sistema, tá? Nossas campanhas, nossa sensibilização e a captação para que a gente tenha sangue suficiente para atender toda a necessidade e demanda aí dos nossos pacientes. Quais são os tipos de doador? Doador de primeira vez, doador de repetição e doador esporádico. Doador de primeira vez é o doador que nunca doou sangue na vida. Vai a primeira vez até o hemocentro, faz cadastro, coloca o endereço, telefone, né? Todos os meios de contato para que o hemocentro consiga contactá-lo. E ele faz todo esse cadastro, pré-triagem, triagem, doação. Esse é o paciente, é o doador que foi uma vez, uma única vez. Doador de repetição é um doador que no tempo aí de 12 meses vem até o hemocentro pelo menos 4 vezes para fazer doação. Então é um doador de repetição. É um doador com quem a gente pode contar,
tá? É um doador que a gente não precisa ficar no processo de captação, de telefonema, de entrar em contato para pedir para ele vir, porque a gente sabe que ele é de repetição, tá? Claro que demanda um tempo para que ele se torne um doador de repetição, mas a gente já tem aí no cadastro deles, né, de acordo com a estatística, que ele é esse tipo de doador. E temos o doador esporádico, que é aquele doador que doa, tá, esporadicamente, mas ele não tem uma frequência específica. Ele doa hoje, daqui 1 ano e meio ele vai doar novamente, depois mais 1 ano. Então é aquele que tem uma presença aí de pelo menos uma vez ao ano, tá, para doação. Muitas das vezes, como eu falei, pode ser um processo de inaptidão, né, momentânea, pode ser uma medicação que ele esteja utilizando, pode ser alguns fatores que a gente vai comentar mais à frente, que faça com que ele só possa ser doador esporádico, tá? Mas isso aí vai de cada um, tá? Para que ele possa se tornar de repetição, a gente tem que manter aí essa média, certo? De presença e doação de sangue. Existem várias dúvidas e mitos relacionados à doação de sangue. E muitas das pessoas, tá? Relacionado àquele percentual de pessoas que são doadores de sangue, não doam por falta de conhecimento, tá? Então, falta muito conhecimento, falta muita informação no Brasil, e isso faz com que a gente tenha uma dificuldade aí de trabalhar nessa área da hemoterapia, porque a gente fica limitado, né? A gente nem sempre tem todo aquele sangue que a gente precisaria ter, tá? Claro que o Hemocentro faz um trabalho brilhante, né? E consegue atender a demanda da rede, só que com várias dificuldades, né? E uma das coisas que dificulta muito é essa falta de informação, que faz com que as pessoas não se sensibilizem, não se conscientizem da necessidade da doação de sangue, tá? E o que está dentro dessas dúvidas e mitos? É aquela pessoa que pensa, pô, se eu doar uma vez, eu vou ter que sempre doar? Não, você não é obrigado a nada, até porque você está indo lá de forma espontânea, altruísta. Essa palavra você tem que gravar sempre. É um ato, né, uma atitude altruísta, é algo que você vai lá fazer por livre e espontânea vontade, sem querer nada em troca, pensando no bem dos outros, simplesmente por isso. Você doando uma vez não precisa mais doar. Claro que é importante que você, né, sendo uma pessoa saudável, ativa, que se alimente bem, né, tenha bons cuidados com a saúde, seja um doador, para que a gente consiga ter aí sangue no nosso estoque sempre. Mas, né, se você doar uma vez, você não vai ser obrigado a voltar. Doar sangue não engorda nem emagrece. Muita gente pensa isso, né? Ah, eu vou doar sangue porque vou emagrecer. Ah, se eu doar sangue, será que eu vou engordar? De forma nenhuma, tá? Isso não vai acontecer, porque vai tirar mais ou menos aí 450 ml de sangue total do paciente. Isso não vai fazer diferença para ele, porque no dia seguinte o plasma já se reconstitui, né? Plasma aí é a nossa fração líquida do sangue, a gente já conversou sobre isso. E isso não vai fazer diferença no peso da pessoa. Ele não afina e nem engrossa o sangue, então não tem relação nenhuma. Medicamentos, né, fármacos podem fazer isso, né? E isso é um termo que é utilizado, certo? Só que a doação de sangue em si não tem esse poder todo, tá? De afinar ou engrossar o sangue. Não se contrai nenhum tipo de doença na doação de sangue. Tá? Porque hoje em dia todo o material é estéril, tudo é descartado, nada é reutilizado, tá? Então a gente não corre esse risco de pegar qualquer tipo de doença na doação de sangue. Como eu comentei, a reposição do plasma vai acontecer em 24 horas e a reposição dos glóbulos vermelhos vai acontecer em 4 semanas. Até por essas 4 semanas da reposição dos glóbulos vermelhos, a gente tem esse intervalo aí entre uma doação e outra. São 30 dias só para doação de uma a outra? Não, mas a gente vai ver detalhadamente qual é o intervalo aí entre as doações, tá certo? O candidato à doação, ele tem que ser esclarecido de tudo que está acontecendo ali. Porque eu já falei que muita gente não doa por simples falta de informação. E quando resolve doar, ou porque está indo com outra pessoa, um amigo que está indo doar, mas ele nunca pensou em doar sangue, ele não sabe o que acontece ali, ou é uma pessoa que não tem instrução, mas tem uma consciência, né? E a sensibilidade aí de saber da necessidade do sangue para outros pacientes, ele precisa ter todas as informações sobre o processo da doação. E que informações são essas, né?
as informações, elas têm que ser passadas em linguagem compreensível, tá? Para que ele entenda tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer, tá? E o que ele pode esperar de todo aquele ato que ele está prestes a realizar, tá? Passando por aí, todas as características do processo de doação, qual que é o destino do sangue doado, né? Então, quais que são as características? Qual é o passo a passo que ele vai passar lá dentro, né? O que vai acontecer com o sangue dele? O sangue dele vai para que lugar? Qual que é o destino final? O que mais tem que falar para ele? Quais são os riscos associados à doação? E aí ele vai comentar, né? Essa pessoa vai comentar com esse nosso doador, de maneira, né, com linguagem compreensível, bem clara, com termos simples, né? Quais são os riscos associados para ele e para o receptor? O que esperar de todo esse processo? Quais são os testes realizados no sangue? Porque essa pessoa, ela vai voltar ao hemocentro depois para pegar, tá, o laudo aí do resultado dos exames, né, dos testes que foram realizados com o sangue dele. Porque antigamente os hemocentros enviavam para casa das pessoas, né, esse resultado aí impresso, e hoje em dia, para diminuição de custos, né, corte de gastos, eles não são mais enviados, as pessoas têm que ir até o hemocentro para requerer o laudo com os resultados. E, além dos testes realizados, tem que passar para ele, então, a possibilidade de ocorrência de resultados falsos reagentes nos testes, né? Mas explicar de maneira clara, para que ele entenda que não necessariamente porque ele foi convocado, porque aconteceu algum teste ali com o exame dele, que a gente, né, com o sangue do paciente, que a gente não está sabendo esclarecer para ele aquilo lá, porque a gente não tem a clareza do resultado ainda, mas que a gente, né, isso pode acontecer para que ele fique despreocupado e que tudo vai ser solucionado. E isso tudo antes de quê? Antes do nosso doador assinar o termo de consentimento, porque ele só vai doar o sangue se ele assinar o termo de consentimento. Quando a gente fez aquela aula lá das questões do EBSER, tem uma específica sobre isso, né? Assinatura do termo de consentimento. Então isso é muito importante de saber, tá? Além de fazer toda essa conversa, entregar todo um material informativo para que o nosso doador tenha bastante tranquilidade que todo o processo está acontecendo de maneira clara, né? De maneira objetiva, e que aquilo ali está sendo feito o bem pensando em outras pessoas, né? Bom, quando a gente vai passar por essas etapas, a gente só falou aí dos tipos de doadores, dos tipos de doação, né, das nomenclaturas que são utilizadas, qual é o processo até o momento do cadastro, que é a pessoa chegar lá, né, e se cadastrar e falar que ela tem vontade, né, em se cadastrar para ser um doador de sangue e doar o sangue naquele momento. A gente vai fazer uma pausa agora, porque logo que a gente voltar dessa pausa, a gente vai entrar em triagem clínica, que é aquela parte da triagem e pré-triagem, né? Ou pré-triagem e triagem, que vai dar sequência aí antes da doação do sangue e distribuição para os hospitais e utilização aí nos nossos pacientes, tá ok? Até mais, até a próxima. Essa aula fica por aqui, mas você quer descobrir como passar no concurso ou residência em enfermagem da sua vida? Você quer saber como sair do ponto que você está agora até assumir o teu tão sonhado cargo público, mesmo se você já tenha tentado de tudo ou até se você está começando agora? Eu quero te apresentar o curso completo de enfermagem para concursos, hoje um dos melhores cursos de enfermagem para concursos do Brasil, um dos cursos que mais aprovam. Esse curso é focado em você. É focado em fazer você aprender de forma definitiva para passar no concurso da sua vida. Nele você tem acesso à continuação dessa aula aqui. Isso, você vai ter acesso completo às aulas e revisões que nós deixamos aqui só uma parte disponível no YouTube. Agora mesmo, se você comprar esse curso agora, você já vai poder acessar a continuação da aula. A aula não estava muito boa? Você não sabe que essa aula pode transformar a sua vida e levar você até o seu objetivo? Pois é, você vai ter acesso a essa aula e a todo o conteúdo cobrado em enfermagem para concurso. Hoje o Enfoconcurso tem mais de 6 anos ajudando pessoas a passarem no concurso de enfermagem da vida delas, com conteúdo completo, direcionado e focado para você. Você recebe as videoaulas, você recebe o áudio das aulas para baixar e colocar no seu celular, e enquanto você arruma a sua casa, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você está na academia, você pode ouvir os áudios das aulas para revisar. E tem uma coisa que é muito legal, uma coisa que é muito importante. Dá uma olhada aqui na tela comigo, ó. São os planos de estudo. Funciona assim: se você for fazer uma prova
e não sabe como se organizar, não sabe como organizar as disciplinas, você envia o seu edital para a nossa equipe pedagógica e a nossa equipe pedagógica vai fazer a seleção de todas as disciplinas que são cobradas na sua prova de enfermagem, seja você enfermeiro ou técnico, direcionado para você estudar exatamente o que cai na sua prova. Isso aqui dá a você clareza, e quando você tem clareza, a sua aprovação vem muito mais rápido. E tem isso aqui que é muito legal, ó. Você tem questões comentadas por carreira. Então, se o seu sonho é passar na EBSER, se o seu sonho é passar em carreiras militares, residência, tribunais, você tem questões direcionadas para você lá. E ainda tem mais. Você ganha, além do curso completo e vários conteúdos importantes para você, você ganha um curso completo de legislação do SUS. Isso mesmo, um curso completo com tudo que cai em legislação do SUS, explicado de maneira clara, não aquela coisa robusta, aquela coisa que só o professor entende, algo feito para você se apaixonar por SUS, e se apaixonando por SUS, você sabe que consegue passar muito mais rápido, afinal de contas, SUS é de 25% a 30% de toda a prova de enfermagem que sai hoje no Brasil. E ainda tem mais, você recebe um curso completo de português para concurso. Um curso completo de português para concurso. Como é que é esse curso? Esse curso você tem gramática, interpretação de texto e exercícios focados em prova. Sabe aquela dificuldade que você tinha com o português? Que achava que o português que caía em prova de concurso era diferente do que você fala na sua vida, como se fosse outra língua? Os nossos professores do EnfConcursos trazem isso de maneira facilitada para você, de forma que você aprenda de maneira rápida, concisa e consistente para passar no concurso de enfermagem da sua vida. Você deve estar se pensando, isso deve custar muito, esse curso deve ser muito caro. Não. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 19,20. Isso mesmo, menos que uma pizza por mês. Ou R$ 197 à vista se você quiser pagar, e você vai ter acesso a um ano ilimitado. Vou falar de novo, ilimitado. Você assiste as aulas quantas vezes quiser. Entendeu da primeira vez e quer revisar? Você pode. Não entendeu da primeira vez e quer rever? Você pode também, porque aqui a gente sabe que pelo teu sonho, às vezes você vai precisar com algumas disciplinas se aprofundar um pouco mais, e a gente, mesmo passando isso da maneira mais fácil para você, a gente vai te dar acesso ilimitado, 24 horas por dia, e você pode acessar do seu computador, tablet ou celular, do lugar onde você estiver. Às vezes você está lá no intervalo do seu plantão e quer utilizar aquele tempo para estudar, você pode acessar de onde você estiver. Isso mesmo, de onde você estiver. E ainda tem mais. Se você fechar hoje, essa promoção está acabando, eu vou mandar para sua casa gratuitamente esses dois livros. Esses dois livros aqui, ó. 1001 questões EBSER e 1001 questões carreiras militares. Isso já seria muito legal, né? Todas as questões aqui estão separadas por assunto, questões recentes de prova, tudo direcionadinho para você ganhar tempo de estudo. Se isso não fosse muito bom, se isso já não fosse sensacional, você vai receber acesso a cada uma das questões que estão nesses livros comentadas em vídeo. Isso mesmo, todos os nossos professores por área estão comentando cada uma das questões desse livro. Isso leva a sua apresentação, isso leva o seu processo de aprovação para um outro nível. Ter as questões por carreira para você comentadas em vídeo, você vai lá, responde a questão, depois tira todas as suas dúvidas diretamente com os professores. Isso muda tudo, isso muda o jogo, muda o seu processo de preparação, muda tudo. E eu confio tanto no que a gente entrega, que eu vou te dar uma coisa que ninguém dá para você e que ninguém fala que você tem direito, que é o seguinte: uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim: você entra agora para o curso completo, e se em 7 dias você decidir que o curso não é para você, por qualquer motivo, a gente não vai ficar te perguntando o motivo, nem tentando convencer você a ficar. Se por qualquer motivo você não quiser ficar com acesso ao curso completo, nós devolvemos 100% do teu dinheiro. Porque nós sabemos que os teus recursos e o teu tempo para aprovação é muito importante. E se por acaso, por qualquer motivo você não se adaptar, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. A gente trabalha para ter você conosco, mas para levar você até a sua aprovação. Por isso que a gente dá o melhor focado em concursos de enfermagem hoje no Brasil. Então, se você quer passar no concurso da sua vida, se você quer ter a vitória de ouvir o seu nome aprovado, imagina você vendo o seu nome na lista de aprovados e sabendo que isso foi feito da melhor maneira possível, com a tranquilidade que você merece ter. Entra agora para o curso completo do EnfConcursos, o link está aqui abaixo e você pode pagar em até 12 vezes. Eu te aguardo e vai ser um prazer te ajudar nesse processo de preparação junto com os outros professores do EnfConcursos. Até já!